Rui Alves, Presidente do Nacional, reagiu hoje às notícias que davam conta da ação movida no Tribunal Arbitral do Desporto pelo Marítimo, no sentido de impugnar a decisão de subida do Clube Desportivo Nacional à Primeira Liga. Em primeiro lugar, tem que respeitar vive num Estado de Direito e que qualquer cidadão, qualquer empresa, qualquer instituição pode recorrer aos tribunais se entender que os seus interesses não foram acautelados de forma legal. E, portanto, nesse sentido, poucos comentários acrescentarei. Poderei dizer mesmo que, porventura, neste período do Covid-19, digamos, o vírus também atacou os neurónios de muitas pessoas e, portanto, naturalmente que se nota, digamos, uma certa atitude desesperada de quem, enfim, intentou esta ação. Para mim, despropositada, sem, digamos, não sendo juiz do processo, nem poderia ser que não sou formado nessa área, mas penso que desprovida de qualquer possibilidade de êxito, percebendo-se a intenção, mas estou absolutamente tranquilo relativamente à decisão tomada na instância adequada e resultante, naturalmente, por um lado, de uma decisão política no quadro da exceção que vivemos e, por outro lado, seguindo as orientações da UEFA para condições antes concluídas por via, digamos, do Covid-19 e, portanto, não tenho lamento partilhar do ponto de vista de espaço territorial com tal personalidade o mesmo espaço, digamos, regional. Eu penso que os madeirenses hoje, mesmo aqueles que não são do Nacional e são do clube da dita personalidade, devem se sentir envergonhados com esta situação. Porque, de resto, é óbvio que vocês, a comunicação social, estão mais interessadas neste caso, mas a ação não se resume a isto. É muito mais do que isto. No seu entender, o objetivo é apenas estragar a festa nacional? Isso, desde a primeira hora, digamos que esta personagem tem situado na pandemia versus desporto profissional num quadro absolutamente ridículo e com sucessivas, digamos, contradições, começando por ser um grande defensor da saúde pública até a ser o grande, digamos, opositor à defesa da saúde pública, nomeadamente do ponto de vista do espaço aéreo, ser o único dirigente desportivo a querer jogos com público, portanto, tem sido de facto muito mau e, portanto, naturalmente que serão os maritimistas a julgarem e não será, naturalmente, o Presidente do Nacional, nem a instituição que dirige. O Marítimo que quebra uma regra, porque estava acordado entre todos os clubes, no fundo, a suspensão da segunda Liga e a conclusão apenas da primeira. Não, desculpe. A suspensão a conclusão antecipada da segunda Liga não decorreu de qualquer acordo de clube. Mas quando digo acordo... Os clubes não houvesse precisamente esta situação. Os clubes, digamos, depois da decisão política e das autoridades sobre esta matéria, os clubes conciliaram com a Liga, envolvendo também os clubes da Primeira Liga, consensualizaram, digamos, uma forma de serem ressarcidos financeiramente, uma vez que a decisão tinha sido no sentido de não colapsar a indústria e que o que aconteceria no caso da Primeira Liga não retomar e desse modo, digamos, houve de facto uma grande sensibilidade de
quase todos os clubes da Primeira Liga, obviamente com exceção de um, normal. Naturalmente que se o atual presidente da Liga fosse genro, como já foi, porventura a situação seria tratada de outra maneira. E, portanto, há hábitos que se enraizam nestas personalidades, que se jogam acima de tudo. E, portanto, os clubes consensualizaram depois da decisão política. E, portanto, foi nesse sentido. Não foram os clubes que acordaram a conclusão antecipada da competição. Aliás, nem percebo porque é que a Liga a demandava. A demandada devia ser o Governo, a Autoridade de Saúde, o Primeiro-Ministro, enquanto ato, digamos, do Governo. Portanto, o Nacional mantém toda a tranquilidade. Claro. Pergunto-lhe também se, certamente já consultou o Departamento Jurídico do Nacional, não tem pés para andar esta ação movida pelo rival do Nacional? Eu não sei agora se ela foi levada pelos pés, se foi, portanto, em regime de teletrabalho, digamos. Eu penso que, e eu recebi hoje uma mensagem interessante de uma comparação de um camelo com um burro. E se calhar, neste momento, aquilo que todos nós sentimos, e que quando referimos a um animal que até é muito simpático, que é o burro, mas referimos com algum déficit neurológico e que, desta maneira, eu penso que o camelo se apresenta ainda pior. Qual deverá ser, por exemplo, a postura do Governo Regional, porque estão em causa, segundo o Marítimo, as verbas que terá de dividir com o Nacional? Qual deve ser, no seu entender, a postura do Governo? Tem que olhar para as instituições da mesma forma? Não, claramente, digamos, é assumido desta forma e publicamente aquilo que há muito tempo se tenta, digamos, de forma habilidosa patrocinar, digamos, um determinado modelo de financiamento ao futebol profissional no sentido da extinção, digamos, da concorrência desportiva. E, portanto, desta vez é assumido claramente. Há um exemplo claro que vem de 1999, quando esse concorrente se apresentava como um clube no futebol profissional, em que houve um aumento de 60% do financiamento público e, portanto, naturalmente que isso é um registro e é uma marca que motiva um determinado comportamento. E, portanto, a resiliência que o Nacional tem tido incomoda e ultrapassa, porventura, digamos, os limites da própria instituição rival. E, portanto, nós esperamos que aqueles que nos representam estejam à altura das circunstâncias e da importância que tem o desporto e que tem o desporto profissional de futebol para a região autónoma da Madeira. Engenheiro, para concluir, pelo menos da minha parte, está, como habitualmente faz, no término de todas as épocas, a reunir com os jogadores. Este é um processo que, no seu entender, vai correr naturalmente e já a preparar a próxima temporada. Sim, na Primeira Liga. Nós, como habitualmente, procedemos, digamos, a um encerramento da época, também do ponto de vista financeiro, com situações vencidas e outras não vencidas. E, portanto, há já alguns atletas que já estão cá e sabem como todo este processo, então não se faz muito rápido, não tem problema. Pacífico. Só acertar contas desta época ou já acertar contas para a próxima também? Não, em relação à próxima época, não, de maneira nenhuma. E contamos, de facto, com uma grande sensibilidade dos atletas neste momento, porque, como sabe, não é fácil, digamos, chegar a maio sem qualquer financiamento público, porque a dimensão económica da região, claramente, e os custos acrescidos da insularidade na participação ao nível do futebol profissional, não seria possível sem essa parceria estratégica com o Governo e, portanto, este ano foi bastante duro.
Ou seja, sem apoio do Governo, mas com os compromissos cumpridos com os jogadores. Compromissos assumidos e deste modo, neste encerramento, de alguma maneira, contamos com a colaboração dos jogadores para podermos dilatar, digamos, de forma faseada, digamos, o encerramento da época, o que não conseguimos fazer de outro modo. Porque vamos chegar ao fim desta época praticamente com à volta de €1 milhão em impostos e segurança social e, portanto, como vê, com zero recebido não é muito fácil. Que é superior ao que o próprio Nacional recebe. Mas de qualquer maneira, o Presidente do Nacional não usa os dinheiros do clube para gastar dinheiro em advogados para ações de propaganda.